Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá, a dica de hoje, ela se refere à territorialidade no que tange ao Código de Processo Penal, mais precisamente na aplicação do CPP no território brasileiro. Conforme dispõe as disposições preliminares do CPP no título 1 do Código de Processo Penal, o artigo 1º já trabalha, portanto, a aplicação do processo penal em todo o território brasileiro. Assim, dispõe: o processo penal será regido por este código em todo o território brasileiro. E traz 5 ressalvas. Professor, o que quer dizer esse dispositivo aqui embaixo? O artigo 1º diz para você o seguinte, candidato: se o crime é cometido em Minas Gerais, Brasília, Goiás, Espírito Santo, não importa, será aplicado este Código de Processo Penal. Isso quer dizer para você que não existe o Código de Processo Penal de Goiás, não existe o Código de Processo Penal de Minas Gerais, não existe o CPP do DF, existe apenas um CPP, o Decreto-Lei 3689 de 41. É isso que o artigo 1º quer dizer para você. Ele tira a possibilidade, portanto, dos demais estados criarem seus próprios códigos de processos penais. Até mesmo porque, se você observar o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, dispõe que é competência privativa da União a edição de normas processuais penais. Então, galera, de modo geral, se o crime é praticado em solo pátrio, será aplicado este Código de Processo Penal. As regras serão regidas por este código, afinal de contas, não há o Código de Processo Penal estadual. Mas você pode observar aqui que a própria legislação traz 5 exceções. A primeira se refere aos tratados, convenções e regras de direito internacional. Então imagina vocês que há um tratado, uma regra, uma convenção, dizendo o seguinte: olha, o meu embaixador, por exemplo, da embaixada situada no seu país, se ele cometer um crime, ele vai ser julgado nas regras do meu país. Beleza, se o Brasil assinar tratado, convenção ou essa regra internacional, sem problema nenhum, não será aplicado o CPP brasileiro. É uma exceção. A outra exceção, galera, é a infração político-administrativa praticada pelo presidente da República. Vocês podem perceber que o presidente da República, quando comete um crime comum, ele é julgado pelo STF. Crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado Federal. Então não segue as regras do CPP, segue regras próprias. É a segunda exceção. A terceira exceção se dá no Código de Processo Penal Militar, porque os militares são servidores públicos especiais que têm um regime jurídico próprio, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar correspondente. Por esse motivo, já que os militares já têm o CPP-M próprio para eles, não se aplica, portanto, este Código de Processo Penal, a não ser de maneira subsidiária. O inciso 4º e o inciso 5, eles não têm mais aplicabilidade, tá bom? O processo de competência do Tribunal Especial não tem aplicabilidade e também os crimes os crimes de imprensa também não têm aplicabilidade. Fechou, galera? Tranquilo? Então essas 3 exceções, resumindo, para a gente consolidar a dica, chegando em 4 minutos. O crime cometido em solo brasileiro será aplicado este Código de Processo Penal. Por quê, professor? Porque os estados não têm o Código de Processo Penal estadual, salvo, é claro, essas 3 exceções. Fechou? Então um forte abraço e até a nossa próxima dica. Valeu!